Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de Santa Isabel da Hungria, uma santa extraordinária que viveu apenas 24 anos neste mundo, mas que seus atos divinos fizeram com que a sua fama, a devoção a ela, fosse tão popularmente conhecida que ela foi canonizada apenas 4 anos após a sua morte. Quem foi essa mulher extraordinária? Bom, em primeiríssimo lugar, ela era de família nobre e, como era costume na época, já foi prometida em casamento com 4 anos de idade. Foi para a corte onde estaria o seu futuro marido e ali ela foi educada. Durante o período em que ela estava sendo educada e o marido preparado para tomar o governo, aconteceu, no entanto, que o sogro, ou seja, o pai do seu marido, morreu. E ele já não, o filho ainda não tinham se casado, ele ainda não tinha idade para governar. Quem assumiu o governo, então, foi a mãe, a futura sogra de Isabel. E a futura sogra de Isabel não gostava dos seus atos de piedade. Por quê? Porque ela passava longas noites em oração, fazia jejuns, ajudava os pobres de forma assim muito generosa. E a sogra, a futura sogra, começou a falar mal de Isabel e criar todo um complô na corte para que os dois não se casassem. No entanto, Luís, o futuro marido de Isabel, a amava enormemente. E ele, com muita consciência do dom precioso que era a sua futura esposa, um dia, diante de uma montanha, apresentou aos nobres circunstantes aquela montanha e disse: se vocês me dessem uma montanha de ouro como esta, eu não a aceitaria em troca de Isabel. Tal é o amor que eu tenho por ela. Então, o amor que Luís tinha por Isabel era enorme. Os dois se casaram e Isabel tinha somente 14 anos e ele 20 quando se casaram. Mas o casamento, embora muito feliz, foi um casamento curto. Porque Isabel, que se casou com 14, ficou logo viúva aos 20 anos de idade. E novamente se abateu sobre ela nova desgraça de perseguição. O seu cunhado, ao invés de reconhecer o seu filho como o sucessor, condenou Isabel a uma espécie de exílio e ela foi embora com os seus filhos, despropriada dos seus bens, dos títulos, de tudo. E ali ela fez a sua purificação final, mostrando o seu despojamento, o seu desapego, a sua confiança em Deus. E ali seus filhos foram cuidados por ela como suas joias preciosas. No entanto, ela vivia numa verdadeira pobreza e num verdadeiro despojamento. Até que finalmente ela foi restituída junto com seus filhos, num ato final da bondade e da misericórdia divina, mas a saúde de Isabel já estava prejudicada e ela morre aos tão somente 24 anos de idade. É uma vida extraordinária de uma mulher que fez obras de caridades tremendas, agraciadas por Deus. Famosa a cena de Isabel que ia levar comida para os pobres no seu avental. O marido vê aquilo e descobre que dentro do avental estão lá rosas. A famosa cena de que ela recebeu em casa um leproso e cuidava daquele leproso no leito dela e do seu marido como o Cristo. E a sogra foi denunciá-la. Veja, ela está colocando um doente na cama para que você fique doente também. E diante dos olhos do marido, o leproso se transforma no Cristo glorioso que os abençoa
e o marido compreende perfeitamente que aquela mulher não é uma mulher qualquer, que ele está casado com uma grande santa, verdadeiramente. Eis aí esta Santa Isabel, modelo de cristã que persevera, apesar das perseguições, apesar de um mundo de nobreza e de riqueza e Fausto que não compreende o seu amor a Cristo, o seu amor aos pobres e a sua devoção. Que Santa Isabel reze e interceda por nós no céu. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.